Fala, torcedores, beleza? Estamos de volta para mais um vídeo no canal, pessoal. Pós-jogo de Fluminense 3, Corinthians 3. Jogaço no Maracanã agora à noite. Na minha opinião, um jogo até meio surpreendente, né? Quando eu vi, estava 3-1 Corinthians. O Corinthians que ainda luta contra o Z4, né? Esse empate é ruim, mas pelo menos é mais um pontinho para se distanciar de Santos, Bahia, Cruzeiro, Vasco, aquela galera que está abaixo do time de São Paulo, e o Fluminense, né? Que, como eu estava até falando para um amigo, estava treinando para a final da Libertadores e fez um jogaço. O Fluminense tomou 2 gols em falhas. No segundo gol, então, né? Como o Matheus falou aqui em off, André e Marcelo erraram muito feio. O Corinthians fez o gol dele, mas depois foi para uma recuperação e aquele famoso, se tivesse mais 5 minutos, o Fluminense virava, tá? Estamos aqui hoje com o Matheus Cunha, que é o nosso corintiano do canal, e o Danilo Melo, que é da Rádio Opinião Play. Quem quiser conhecer o trabalho do Danilo também, é só acessar no YouTube a página da Rádio Opinião Play, que ele faz transmissões, comentários. Depois ele fala mais do canal dele, mas o canal dele faz transmissões dos jogos dos cariocas no Brasileiro. Boa noite, galera. Vamos começar pelo lado tricolor da história. Danilo, o que o Fluminense fez hoje no Maracanã para estar perdendo de 3-1 e buscar o empate e quase virar? O jogo do Diniz é um carrossel de emoções, né? A gente vê, enfim, muita variação tática, muito jogo apoiado, né? O que é o termo da moda, na questão ali daqueles passes precisos e na questão posicional, só que deixa o jogo num nível de aleatoriedade absurda. Quando a gente, enfim, enxergou o jogo, o Corinthians estava ganhando o jogo por 3-1 e o Fluminense teve que subir essa ladeira grande aí, que não conseguiu subir completa, conseguiu empatar o jogo, mas acabou terminando aí nesse 3-3, um jogo emocionante, né? Primeiro tempo aí, Fluminense errando muito, principalmente Corinthians de forma corajosa, pressionando a questão da saída de bola, que é o calcanhar de Aquiles de todo o time do Diniz, principalmente ali sem a presença do Nino, que se machucou durante a data FIFA, né, a serviço da seleção brasileira. O Fluminense tem um prejuízo e algo, enfim, 16 dias para a final. O Nino é um jogador que comanda a linha defensiva, né? E você vê que existe uma diferença muito grande dele com o Marlon, pro Marlon, aliás, na questão tanto do comando da linha defensiva, quanto da bola parada ofensiva, né? A gente vê nós vimos o Marlon se complicando no jogo contra o Botafogo e vimos acontecer a mesma coisa agora no jogo contra o Corinthians. E a gente viu também falhas bizonhas, tanto do André quanto do Marcelo, que falhou inclusive nos 2 gols do Corinthians no começo do jogo. Marcelo, que depois tentou se redimir no segundo tempo, mas de fato, como eu já tinha citado anteriormente, a ladeira era muito, muito grande para o Botafogo, não. Eu falo tanto do Botafogo no canal da Opinião Fogo Play, que acabei confundindo aqui, para o Fluminense conseguir superar o Corinthians. Uma atuação aí, já entrando um pouquinho na questão do Corinthians, o Cássio, que de fato é o principal jogador aí do Corinthians nesse século e acabou garantindo aí, sempre ele, garantindo aí o resultado para o Corinthians, mas o Fluminense precisa ajustar muita coisa. Já no jogo contra o Botafogo, já se viu muita coisa ali que o Botafogo conseguiu se aproveitar e que a punição que o Inter não deu no jogo da Libertadores, no jogo de volta no Beira-Rio, onde o Fluminense se classificou nos minutos finais, o Botafogo e o Corinthians deram. O Fluminense cedeu 2 gols para o Botafogo de forma muito rápida no clássico do último final de semana e cedeu 3 gols para o Corinthians no primeiro tempo. Isso é extremamente preocupante, porque deixa o time tendo que correr atrás do placar de forma louca, e aí o Diniz faz aquelas coisas dele, aqueles coelhos da cartola dele, tirando jogadores de posição, jogando Marcelo para o meio, botando Arias na lateral direita, Ione Gonzalez na lateral esquerda, Keno na extrema da extrema esquerda, e as coisas às vezes funcionam, às vezes não funcionam, né? O Fluminense está na final da Libertadores, deveria ter uma estátua para o Valência do Internacional, lá nas Laranjeiras, em agradecimento.
não foi punido como deveria, né? E se de repente o Valência tivesse feito pelo menos um dos gols, a gente estaria aqui contando uma história totalmente diferente sobre a temporada do Fluminense agora em 2023. Mas acabou não acontecendo, o Fluminense está na semifinal, mas tem muitos. Na semifinal não, na final da Libertadores, no Maracanã contra o Boca, mas tem muitos ajustes a fazer para essa final, principalmente se for confirmada a ausência do Nino nessa decisão. Eu vou até usar a frase do Villani, que eu não sou nem um fã dele, acho ele chato pra caramba, mas vou falar até uma frase que ele falou agora no final do jogo. Eu vou ficar mais pelo lado da emoção, que vai, né? Se você for analisar friamente, o fulano errou, o ciclano isso, o Beltrano aquilo, mas eu não sei se eu estava de bom humor. Eu gostei muito do jogo, achei que o Corinthians jogou bem no primeiro tempo também, não acho que o Corinthians foi mal, no segundo tempo cansou, né? Vamos passar agora aqui para o Matheus para falar da visão corintiana. Até estava falando em off, né? Eu achei o primeiro tempo do Corinthians muito bom. Achei o primeiro tempo do Fluminense bom também. Não achei tão ruim assim. É porque os gols foram falhas cruciais, né? O segundo, então, a gente comentou aqui agora, né? Aquela falha, André e Marcelo, um atrás do outro. Eu achei e poderia ter o do Yuri Alberto ali, que ele poderia ter dominado a bola, né? Acabou chutando para fora ali na inversão errada do Cano. Né? A ladeira poderia ter sido até maior para o Fluminense subir e acabou o Yuri Alberto perdendo aquele gol ali. Só ele e o goleiro. Não, mais um, primeiro gol do Yuri Alberto, golaço. Segundo gol, não é golaço, porque foi aquela falha cara a cara, né? Então, beleza. 2 gols do Lira, golaço. O gol do Arias, maneirinho também, não foi golaço não, mas belos gols hoje no Maracanã, um bom jogo no Maracanã hoje. Matheus, para mim o Corinthians jogou muito bem no primeiro tempo, segurou, né, aquele Corinthians de sempre, que a gente sabe que joga para se defender. No segundo tempo cansou, o Fluminense partiu para cima. Esse Arias é o achado do futebol brasileiro, né? Esse colombiano, é colombiano ele, né? Eu tô falando M. Equatoriano, desculpa. Jogou 90 minutos na Data FIFA e agora voltou para ajudar o Fluminense. Foi um achado do Fluminense. O Fluminense achou ele, perfeito esse cara. 90 minutos na altitude, hein? Uhum. E aí o Fluminense... Menos de 48 horas depois, fez esse partidaço que ele fez hoje aí. Mudou o jogo, né? O Corinthians virou vencendo 3-1, mas sofre o empate e quase leva a virada. Só para ver aqui a tabela, como eu falei, o empate não foi bom, mas pelo menos desgarrou um pouquinho o Corinthians de Bahia, Cruzeiro, Vasco e Santos, que são os times que estão ali beirando o Z4. Fala aí, Matheusão. Fala aí a questão corintiana do jogo. Boa noite, Danilo. Boa noite, lindo, né? É uma forma carinhosa que eu chamo o amigo Robson aí. Mas de positivo, pelo menos a gente já vê uma mudança de postura do time em relação ao antigo treinador, que era o Vanderlei Luxemburgo, né? Isso já é uma coisa, essa parada dessa data FIFA aí já deu para mostrar que pelo menos o Mano está trabalhando, né? Pelo menos algum sinal de melhora o Corinthians teve, né? Fez uma marcação alta no primeiro tempo, surtiu o resultado, surtiu o efeito, mas na segunda etapa caiu muito. E aquilo que vocês já falaram aí, né? Esse gol imperdoável que o Yuri Alberto perdeu, né? Na saída errada, no giro errado do Cano para dentro da área, que o Yuri Alberto acabou desperdiçando, né? Aí no segundo tempo, né, o Fluminense foi pro vestiário, troca de postura total, voltou com o Arias, né, que mudou o jogo de uma tal maneira assim, e mais uma vez a gente ficou na dependência do Cássio, como sempre acontece, né? Mas como em outras oportunidades eu já falei com o Robson aí, nem sempre ele vai conseguir ajudar e nem sempre ele vai conseguir salvar, entendeu? É um time mediano. No outro vídeo que eu participei, eu comentei isso com o Robson aí. Pô, o Mano Menezes ficou 12 anos fora do Corinthians, ele voltou agora 9 anos depois, com a mesma zaga, só uma peça diferente, entendeu? Fagner. Esse último lance, esse último gol do Fluminense do Arias aí, deu pena do Fábio Santos, ele correndo atrás do Arias. Arias deu um tapa na frente e o Fábio Santos ficou a ver navios, entendeu? Então é muito complicado. A gente torce aí para uma, né, que o Mano consiga fazer essa renovação aí para a gente ter melhores expectativas ano que vem, né? E esse ano que resta para a gente aí é brigar para não cair mesmo, entendeu? Brigar, porque
coisa tá complicada, entendeu? Coisa tá bem estranha mesmo, viu? Mas dentro do próprio jogo, foi um jogo bom, um jogo corrido, né? Historicamente, são duas equipes que têm um histórico de muito equilíbrio, né? São 43 vitórias para cada lado, né? No total dos jogos, né? E agora mais um empate, né? Então quer dizer que o equilíbrio prevaleceu, né? Apesar de que tem um tabuzinho aí, parece que o Corinthians não ganha do Fluminense no Risco desde 2017, se não me falha a memória. Mas eu já, como corintiano, já vi um sinal de melhora, entendeu? Já vi que o time, pelo menos, né, tem um outro tipo de postura, uma postura mais agressiva referente ao adversário, né? Mas aí, como no segundo tempo, a idade pesou, o time cansou, trouxe as linhas de marcação muito para trás, e isso prejudicou muito. O Fluminense é um time de muita qualidade, senão não estava na final da Libertadores. Expectativas aí são de melhoras. Vamos torcer aí para, né, pelo menos fugir desse rebaixamento e para ano que vem a gente, né, mensurar alguma coisa melhor. Eu costumo dizer que Vanderlei Luxemburgo foi o melhor técnico que eu vi em atividade no Brasil. Vitelê, é claro, né? Mas eu não acho que o Luxemburgo foi sensacional. Bragantino, Palmeiras, Corinthians, até ali, até o Cruzeiro de 2013, ele era espetacular. Depois, realmente, tipo assim... E eu nem gosto do Mano, não, tá? Eu acho o Mano bem mais ou menos. Mas o Luxemburgo hoje ele se confunde no próprio mundo dele, sei lá o que ele acha da vida. Ele nega a evolução do futebol, então isso traz problemas para ele. É um técnico perfeito, bem Danilo, perfeito, ruim de trabalhar hoje em dia. Perfeito, porque ele teve seus méritos, né? Ele chegou a ser treinador do Real Madrid, né? Então, você para treinar o Real Madrid, né? Na época dos Galácticos, né? Entendeu? Então, ele tem o seu mérito, né? Mas como o Danilo pontuou bem aí, parou no tempo, entendeu? Acha que as coisas são como há 10 anos atrás. Hoje o futebol é muito mais dinâmico do que era, né? Cada entrevista dele, ele sempre se nega a reconhecer algumas mudanças, fala, não mudou nada, é a mesma coisa, tal. O pessoal fala os mesmos termos, as mesmas coisas com termos diferentes, tal. Não, mudou bastante. Questão de periodização tática, situações que ele não trabalhava anteriormente. O jogo dele hoje é totalmente antiquado para o futebol que é praticado hoje pelos treinadores que têm um pouquinho mais de gabarito literatura técnica. Até próprias fontes de dentro do Corinthians mesmo diziam que ele não dava treinamento, era só rachão, entendeu? Treinamento tático eram mínimos, entendeu? Aí é complicado. Perfeito. Danilo, uma pinçada rápida, um comentário que eu achei muito estranho hoje. Eu confesso que eu não entendi o porquê do nervosismo do Fluminense. O que aconteceu com os jogadores do Fluminense? Vou nem falar do Diniz, não, que o Diniz já é o normal dele. Mas é um fio desencapado mesmo, né? Mas jogadores nervosos, dois jogadores expulsos que estavam num banco de reservas, né? O Cano não foi expulso porque o juiz não quis, não teve peito, não teve coragem, porque o Cano era para ter sido expulso. Mas a questão não é nem o jogo de hoje. Eu vou trazer o reflexo de hoje para daqui a 2 semanas. Final da Libertadores, em casa, mesma atmosfera, mesmo clima. O juiz vai ser pior. Com certeza o juiz vai ser pior. Eu tô achando que esse juiz vai ser aquele juiz que vai segurar o jogo toda a vida. Eu tô achando que vai ser esse tipo de hábito que vai apitar o jogo. Então, quer dizer, isso é bom pro Boca Juniors. O time do Boca não vai deixar ter jogo, né? Vai ficar matando as jogadas o tempo inteiro. Se o hábito for complacente com o Boca, a gente vai ter 10 minutos de bola rolando, filho. Isso aí. Isso é fato. Mas o que você acha que esse nervosismo do Fluminense hoje, se for levado para a final da Libertadores, pode ir contra o time? É o que precisa ser conversado de forma urgente, né? Vai ter erro de arbitragem, às vezes a seu favor e às vezes contra você. Isso não justifica você se destemperar de uma forma que aconteça o que aconteceu, principalmente ali no segundo tempo, né? Na questão das expulsões de jogadores do banco, e do primeiro tempo também. A reclamação em cima do pênalti, de um possível pênalti em cima do Samuel Xavier, né? O jogador já tinha finalizado a bola, após isso toma o pisão do Fábio Santos. A arbitragem de campo e de vídeo entendeu que não era para ser marcada a penalidade.
Olha, eu não marcaria. O lance já tinha sido definido, entende? Eu também não. Eu já tinha, não mudaria absolutamente nada. O Pisão ocorre depois e não foi nada intencional. Então, segue o jogo, na minha opinião. E, ao mesmo tempo, existe, né? O Paulo César Oliveira, lá na Globo, disse que o pênalti em cima do Fábio Santos, que o Fábio Santos acabou convertendo, não era para ter sido marcado. E essas informações chegam, né, no vestiário, né? Falou lá que não foi pênalti, que foi pênalti no Samuel Xavier. E isso Como vai se ele fosse dono da enervando. verdade. Exato, isso vai enervando os jogadores dentro de campo, e vão falar, tá vendo? Falou lá que não vai, para pressionar a arbitragem, né? Isso aí eu já vivi dentro do futebol e a gente sabe que a gente utiliza isso para pressionar a arbitragem e precisa ser conversado. O Boca não vai deixar ter jogo no Maracanã, vai o tempo todo tentar enervar os jogadores do Fluminense, vai ser falta em cima de falta, tipo aquela final da Copa América Brasil e Argentina, onde a Argentina meteu a porrada na seleção brasileira, não houve jogo, ganharam por 1-0 e furaram a bola. É uma coisa que o Fluminense precisa entender. E, principalmente, usar esses jogos não só como uma espécie de laboratório, até porque o Diniz não usa mais isso, mas para fazer ajustes que levam à final, mas de uma forma que o faça vencer os jogos. A gente viu o Fluminense tomar, nos últimos 2 jogos, 5 gols. Né? É um time que não vence há 4 partidas. Então é algo que precisa. Não vence, que eu me refiro por jogos do Campeonato Brasileiro. Então é algo que precisa ser revisto, porque ficar só com a cabeça lá pode acontecer o que aconteceu em 2008, né? O Fluminense perdia todos os jogos e chegou na final precisando ganhar e acabou tendo dificuldades. O jogo foi para os pênaltis e o Fluminense foi derrotado nos pênaltis. E esse é o maior medo da torcida do Fluminense, que o jogo da final do dia 4 de novembro vá para os pênaltis e aí aconteça algo parecido com o que o Romero fez com o Palmeiras na semifinal, onde o Boca avançou em cima da equipe alviverde. Não, semifinal não, filho. Não sei se vocês viram. Fim de semana agora, Boca e Talheres. Isso, ele pegou do pênalti. O jogo foi para os pênaltis. Sabe quanto foi o jogo, o Matheus? 3-0 Boca nos pênaltis. O Boca fez 3 gols e o Talheres perdeu 3. Cara, para assustar qualquer um, filho. É para assustar qualquer um. Ele é muito diferenciado. Mas eu acho que o Fluminense tem total condição de bater o Boca dentro dos 90 minutos. Não tem necessidade de pênalti, não. Mas o que mais me preocupa é referente aos jogadores brasileiros, entendeu? Esse destempero que o brasileiro tem, entendeu? Por exemplo, de reclamar de arbitragem, de querer peitar juiz, de querer tomar cartão da mão do juiz, entendeu? De querer apitar jogo, entendeu? Então, eu acho que esse é o maior problema, entendeu? E foi como o Danilo falou aí, o Boca vai ser incisivo nisso, entendeu? Ele vai trabalhar em cima desses pontos, que ele sabe que são os pontos fracos dos brasileiros, eles vão focar em cima disso, entendeu? Esse é o maior problema do Fluminense, entendeu? E a forma de se reclamar de arbitragem, né? Você pode reclamar da arbitragem, você não fica você ficar dando chilique, né? E ficar pulando, dando saltinho, rodando, jogando para a torcida. Isso é absolutamente ridículo. Isso certamente os árbitros sul-americanos não vão admitir. Você viu o destempero do Felipe Melo de entrar em campo, entendeu? Para reclamar com o juiz, entendeu? Pô, totalmente, entendeu? Fora do eixo, entendeu? Achei que ele fosse Justamente. Justamente. O jogador que não tem comprometimento com todo, agora, enfim, suspenso na próxima partida, sem o Nino, o Fluminense, no próximo jogo, tem uma zaga toda reserva. E os argentinos sabem trabalhar muito bem esse lado psicológico, entendeu? Eles sabem que os brasileiros têm esse tipo de falha, então eles vão em cima disso, porque o Boca não tem bola para segurar o Fluminense, entendeu? Eles vão ter que trabalhar de outras formas, entendeu? Como o Danilo falou aí, é falta em cima de falta, jogo quebrado, entendeu? Furando até a bola se for possível, entendeu? Porque eles vão trabalhar em cima do psicológico, não sei o que eles vão fazer, entendeu? É isso aí. É isso aí, pessoal. Vamos caminhando aqui para o final do vídeo, né? Então, o Fluminense, belíssimo jogo no Maracanã, na minha opinião, hoje. O Fluminense vai treinar até a final da Libertadores, vão ter mais 2 jogos, né? Isso. São 2 jogos até lá, então o Fluminense vai treinar. E ao Coringão resta mesmo a questão do rebaixamento. Até fui buscar agora quem o Corinthians pega na próxima rodada e pega o América de Minas, né? Em casa. Apesar de ser, não, é lá em Minas.
É lá na Independência. Independência. Não. Em casa, hein, Robson? É Arena Corinthians. Ah, não. Neoquímica Arena. Em casa. Neoquímica Arena. Neoquímica Arena, isso aí. É Neoquímica. Então, quer dizer, jogo bom para o Corinthians ganhar, né? Eu te falei, o empate não foi bom, mas pelo menos saiu dos 31 pontos, né? Porque tem uma galera com 31 pontos, né? Não é Então, perfeito, Robson, mas esse é o problema, entendeu? Que o Corinthians estagnou e os que estão embaixo vêm vencendo. Salvo o Santos hoje, que tomou uma chinelada do Bragantino em casa também, mas o Vasco, entendeu? Vem subindo, entendeu? Então, o Curitiba praticamente já caiu, entendeu? Acho que matematicamente ainda não, mas Curitiba e América já foram. Entendeu? Agora as outras duas vagas, entendeu? São poucas vagas para muitos times, entendeu? Eu acho que a parte de trás da tabela, do 11º até o 16º, até o 17º colocado, todo mundo ali tem chance de cair, inclusive até o próprio São Paulo, o próprio Cruzeiro, tá todo mundo ali nesse bolo, entendeu? Mas isso vai depender muito de como o time vai passar a jogar, né? A postura que ele vai ter agora, né? Porque tipo assim, se entrar na zona de rebaixamento para sair é difícil. A pressão num time grande lá embaixo é muito pior do que um time mediano ou menor, entendeu? Com certeza. E lá embaixo tá cheio de gente grande. É Vasco, Corinthians. É Santos, é Corinthians, é o Cruzeiro. Só tem time grande disputando o rebaixamento. Isso. O Corinthians é o 10º melhor mandante do campeonato. Tem 22 pontos sob seus domínios em 12 jogos, ou seja, em 36 possíveis, ganhou 22. Mas, em compensação, fora de casa, a 15ª pior campanha, né? De 14 jogos, só ganhou 10 pontos fora de casa. Então, é na Neoquímica Arena mesmo que o Corinthians tem que se garantir para conseguir esses pontos que faltam aí, para se livrar do rebaixamento. Na verdade, o número mágico é 45, né? Nós estamos com 31, fomos para 31 ou 32, se não me engano, isso. Agora, né? Então ainda tem aí uma escada aí grande. Exatamente. Para se cumprir, né? Bom, mas vamos acreditar, né? São 31, são 14 pontos e vão ter 33 pontos a disputar, tem que ganhar quase metade dos jogos. Não, quase metade. Tem que ganhar quase metade dos pontos, né? Porque dá 33 para 14. Então é isso aí, galera. Muito obrigado pela participação de vocês nesse pós-jogo de Fluminense e Corinthians. Obrigado, Matheus. Obrigado, Danilo. Galera, para quem quiser conhecer a Rádio Opinião Play, vou deixar o link na descrição do vídeo para conhecer o trabalho do Danilo e também da equipe da rádio, né? Esse fim de semana eles vão transmitir Botafogo e Atlético Paranaense, tá? O Danilo é um dos comentaristas da rádio e também faz um pós-jogo bem legal, já assisti alguns e vale a pena, até para quem não é botafoguense, no caso desse jogo é Botafogo e Atlético Paranaense, mas a rádio transmite todos os jogos, todos não, né? Mas os possíveis jogos de todos os times do Rio de Janeiro. Danilo, obrigado. Matheus, obrigado. Até a próxima, pessoal. Valeu, torcedores.